Agora sim, vamos receber com muito carinho e amor a nossa querida pastora Dulce. Vai estar ministrando para a gente nessa manhã. E vamos fazer barulho, né? Porque a honra foi nossa, né? Amém, glória a Deus. Amém. Antes de começarmos a meditação dessa manhã, eu tenho um pedido aqui urgente de oração. Oração para Carolina Alves Arruda. Está internada no Hospital de Clínica de São Gonçalo com a doença de Crohn. Quem conhece? Algumas pessoas conhecem. Eu mesmo não conheço, não é? Mas diz que é uma doença incurável para os homens, né? Mas para o nosso Deus não é incurável. Nós temos visto milagres acontecer através da oração, e a pessoa que pediu falou assim: eu tenho muita fé que Deus vai responder. Então, amados, vamos agora repetir o nome da Carolina Alves. Ela está lá agora no Hospital das Clínicas, aqui perto, e vamos entregar a Carolina nas mãos do Senhor. Estenda as suas mãos. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, porque nós temos fé num Deus poderoso, porque nós temos visto a tua boa mão sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre aquelas pessoas que nós temos orado, e temos também visto o resultado, Pai. Ó Deus, o teu poder, o sangue de Jesus tem poder, poder para curar, poder para libertar, para fazer aquilo que é necessário, Senhor, e também para atender as nossas orações. Nesta manhã, Senhor, a irmã Carolina Alves Arruda está agora nas tuas mãos, Senhor. Os médicos estarão lá cuidando, as enfermeiras estarão lá, mas na verdade és tu que vai agir através de cada profissional naquele hospital. Pai, nós louvamos o teu nome, porque cremos que tu ouves a nossa oração, e tu há, Senhor, de trazer a irmã Carolina, Pai, para trazer esse testemunho do poder de cura do Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que o teu poder ainda haja nos dias de hoje, para a tua honra e a tua glória. Nós abençoamos a Carolina, Senhor, e repreendemos toda enfermidade, Pai. Para os homens é impossível, mas para ti e também para aquele que crê, tudo é possível. Pai, no nome de Jesus te agradecemos. Amém, que assim seja. Amém. A pessoa que me deu o papel, quando tiver já, né, ela curada, de alta, vem avisar para nós também darmos essa boa notícia. Amém. Quanto tempo, hein? Que nós não estamos aqui. Você estava com saudade? Ah, eu também. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui em segundo livro de Reis. Glória a Deus. Segundo livro de Reis. A partir do versículo, os primeiros 6 versículos de 2 Reis, capítulo 18. Amém. Não sei a versão da sua Bíblia, mas se for igual a mim, você pode também ler junto, tá bom? Então, o reinado de Ezequias de Judá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém.
A mãe dele se chamava Abi, era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Será. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã. Até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Tenho a leitura seguinte, que está em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, também, os 6 primeiros versículos. Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Repita comigo essa frase: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Glória a teu nome, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra escrita. Ó Deus, obrigado pelo Espírito Santo que escreveu essas palavras. Ó Pai, que o Espírito Santo venha realmente tocar em cada coração, que a mensagem que tu deste, Senhor, de fato tenha progresso nos corações dos meus irmãos, faça diferença na vida das minhas irmãs. Ó Pai, nós nos debruçamos diante de ti na tua total dependência, Senhor. Vem sobre cada mulher, sobre cada família aqui representada, Senhor. Ó Pai, para que nós possamos, como Ezequias fez, ó Deus, andar em todos os teus caminhos, Pai, e também, Senhor, põe em prática tudo aquilo que nós ouviremos nesta manhã. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, irmãs? Amém. Deus abençoe. Desde o dia que eu soube, né, que estaria aqui na nossa reunião, Rede de Mulheres, não é? E Deus já colocou essa palavra no meu coração, que ela é uma palavra conhecida, você já conhece essa passagem. E quando eu li aqui, põe em ordem a sua casa, eu pensei logo nas mulheres. Por que será? Porque essa é a nossa função, não é verdade? Nós temos essa tarefa, né, diária. Diária e também toda hora, né? Pôr em ordem a nossa casa. Eu gosto muito de arrumar a casa, decorar, né? Eu sempre lembro de quando eu era jovenzita, né?
pré-adolescente. A minha mãe, eu tinha 6 irmãos, todos os filhos eram 6, e 4 mulheres e 2 homens, e a minha mãe falava assim para nós, mulheres: ninguém na cozinha, vocês vão cuidar da casa, da roupa, de tudo, só eu na cozinha. Então, eu não fui criada aprendendo a cozinhar, porque a minha mãe queria assumir a cozinha, né? E quando eu casei, o primeiro almoço que nós comemos, que foi o pastor Haroldo que fez. Fez uma macarronada e frango assado, porque eu não sabia cozinhar. Mas eu sei muito bem e amo arrumar a casa, decorar, ajeitar, mudar as almofadas, né? Nós somos assim, né, mulheres? Gostamos de pôr em ordem a nossa casa. E quando a gente lê aqui, pôr em ordem a sua casa, a gente pensa logo na mulher, né? Na Marta, arrumando e agitada daqui para ali, mas não é bem nesse sentido que Deus falou para Ezequiel colocar em ordem a sua casa. Ele, como um rei de Israel, né? O próprio pai dele, não era um homem temente a Deus. No entanto, o Ezequiel foi um homem, um rei exemplar, e a Bíblia diz aqui que ele foi um dos melhores reis de Israel. Não se encontrou na sua vida nenhum problema, nenhuma situação que deixasse ele envergonhado, ou alguém falasse algo errado sobre ele. Ele era, de fato, um rei exemplar. E quando fala aqui, Davi, seu pai, não é necessariamente pai biológico. Quando fala aqui Davi, seu pai, está querendo dizer que ele é da linhagem de Davi. E em honra ao seu pai Davi, Deus, então, guardou Judá e abençoou o reinado do rei Ezequias. Então, diz aqui pai, mas no sentido de que ele era descendente do rei Davi, né? Então, isso é importante nós falarmos. Vocês sabem, então, a ordem que Deus tinha dado a Ezequias. Qual foi? Quero em uníssono. Vamos lá? Qual foi a ordem que Deus deu a Ezequias? Sua casa. Não é? Mas nesse ponto, houve uma falha na vida de Ezequias. Ele não era perfeito, né? Quando diz aqui que ele foi um dos melhores reis de Israel, não quer dizer que ele não houvesse falha na sua vida. Esse ponto foi a ordem, a única coisa que Deus pediu. Quando ele soube da sua enfermidade, que ele ia morrer, não é? Nem sempre Deus faz isso, né? Avisar que vai morrer. Graças a Deus, né? Mas Deus avisou, porque Deus, na verdade, queria orientá-lo, não é? E Ezequias, então, virou para o canto, chorou, falou com Deus, não pediu a cura, não é? Mesmo sem ter pedido a cura, Deus se condoeu dele, do seu choro, das suas lágrimas, e antes que o profeta saísse do pátio do palácio, Deus falou: volte e leve essa palavra para o meu servo Ezequias, para que ele ponha em ordem a sua casa, e que eu lhe darei mais 15 anos de vida. Então, ele teve 15 anos de oportunidade para pôr em ordem a sua casa, né? Então, ele recebeu a cura, mas a ordem que Deus havia dado a ele não obedeceu. Ele não pôs ordem na sua casa. Ele deve ter pensado assim: depois que eu morrer, que meus filhos, meus netos e bisnetos, as futuras gerações, que se dane, eu não estou nem
aí. Então, na verdade, quando Deus falou para ele, ponha em ordem a sua casa, era em relação à educação dos seus filhos, era em relação a ele preparar as futuras gerações, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, para ele deixar um legado para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E nesse ponto, o Ezequias não obedeceu a palavra do Senhor. E então, nós vamos ver aqui os resultados. Vamos entender melhor essa situação. No capítulo 20, versículo 21, vamos lá. Diz aqui: então, aqui 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque e o arqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Como de hábito, como de costume da ocasião, o filho mais velho assumia o lugar do pai. E então aqui nesse versículo 21 fala que depois da morte de Ezequias, depois de 15 anos, né? Depois quando ele morreu, Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos entender, então, sobre isso, não é? Tinha Manassés 12 anos de idade quando seu pai morreu. E começou a reinar. E reinou Manassés 55 anos em Jerusalém. Manassés foi um rei completamente diferente do seu pai Ezequias. Quantos anos tinha Manassés quando começou a reinar? 12 anos. Então, vamos começar a fazer as contas aqui. Quantos anos o Senhor deu a mais a Ezequias? 15 anos. E na época ele tinha 39 anos. Ao todo ficou quanto? 54 anos. Né? Depois de sua morte, Manassés começou a reinar com 12 anos. Que conclusão você chega? Você chega à conclusão que Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado. Certo, amados? Nasceu 3 anos depois. Então, ele teve tempo desde bebê, não é? Ele teve tempo de educar o seu filho. Não é? Quando ele tinha recebido a ordem para cuidar da sua casa, e quando nasceu esse menino, que era herdeiro do trono, o que vocês acham que o rei Ezequias deveria ter feito? Vou investir na vida desse menino. Vou discipular esse menino. Eu vou ensiná-lo no caminho do Senhor. Eu vou inculcar na sua cabeça a palavra de Deus. E vou orar por ele. E vou rodear de cuidados para que ele siga os meus passos. Continue aquilo que eu já iniciei, que ele dê continuidade àquilo que eu já iniciei. Foi a única ordem que Deus me deu: pôr em ordem a minha casa. Então eu vou investir tudo o que eu tenho, tudo o que sou na vida do meu filho Manassés.
Mas como foi Manassés? Manassés foi o pior rei de Judá. O pior. Eu diria a vocês que Manassés foi o rei mais endemoniado de Judá. Mesmo sendo seu pai um homem temente a Deus. Mas a falha de Ezequias foi não cuidar. Quando fala cuidar da sua casa, não está se referindo especificamente ao imóvel, né? Os móveis da casa, ao jardim da casa, a área de eletricidade, de esgoto. Não é isso. Quando Deus falou aqui, para ele cuidar da sua casa, pôr em ordem a sua casa, estava se referindo aos seus filhos. Estava se referindo aos seus filhos, porque Deus é o nosso Deus é um Deus onisciente. Então, ele tem todo o conhecimento. Ele é um Deus onipresente, então ele está presente em todos os lugares. Então, Deus sabia que dali a alguns anos, se Ezequias não cuidasse do seu filho, o educasse nos caminhos do Senhor, desde pequeno, a tragédia ia chegar até Judá. Né? E tudo aquilo que Ezequiel criou na cidade, né? Ezequiel fez maravilhas na cidade, tirou os postes ídolos, acabou com a adoração a deusa Aserá, aquela serpente do deserto que Deus mandara Moisés fazer para quando as pessoas fossem picadas pelas serpentes, olhassem para aquela serpente no alto, as pessoas seriam curadas. E aquele povo permaneceu com aquela serpente, mesmo depois de ter passado aquela situação das serpentes, e começaram a adorar aquela serpente. E o rei Ezequias mandou destruir aquela serpente. Então, ele acabou com a idolatria em Judá, né? Ele fez uma limpeza espiritual em Judá. Então, ele cuidou daquilo que cabia a ele como rei, né? E ele era sacerdote, ele era rei e era juiz. Então, ele cuidou do seu trabalho, daquilo que cabia-lhe como responsabilidade. Mas quando Deus falou, põe em ordem a sua casa, ele estava querendo dizer os seus filhos, a sua família. E eu penso que nós mulheres, que somos também muito ocupadas com a nossa casa, no cuidado da nossa casa, muitas vezes esquecemos daquilo que é prioridade, daquilo que é importante. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Então, ele foi o rei mais endemoniado da história. Você quer conferir comigo? Abra aqui no capítulo 21. Nós já lemos o capítulo 20, agora vamos ler o capítulo 21. Diz aqui, Manassés, quando começou a reinar, tinha 12 anos de idade e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efizibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado adiante dos filhos de Israel. Pois construiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus,
nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Será, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei a seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não se ouviram Manassés, de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Não é? Então, é muito triste essa história. O fato de estar escrito, o Espírito Santo ter escrito essa história, ter passado essa história de geração em geração para chegar até nós, é para que esses exemplos, os bons exemplos, sejam seguidos e os maus exemplos sejam rejeitados. E a Bíblia é cheia de exemplos maus e exemplos bons. Os exemplos bons é para que nós possamos dar continuidade. E os exemplos maus, como esse de Manassés, nós possamos rejeitá-los. Sabe qual a sensação que eu tenho quando eu leio essa passagem? Que esse menino, esse Manassés, filho do rei Ezequias, era revoltado com seu pai. Era um menino revoltado. Tudo que o pai fez, ele desfez. Tudo que o pai realizou, ele fez o contrário. Meu pai limpou a casa de Deus dos ídolos, pois eu vou enchê-la de ídolos novamente. Meu pai quebrou os postes ídolos dos montes,
pois eu vou levantar postes de ídolos nos montes. Ezequias não obedeceu o que o Senhor havia dito para ele fazer. O que Deus mandou ele fazer? Ponha ordem na sua casa. Né? Preparando essa mensagem, eu comecei a pensar na nossa geração que nós estamos vivendo hoje. A minha mãe, meu pai, que eram nordestinos, a educação que eles nos deram, a mim e aos meus irmãos, era uma educação rígida. Né? Além de ter sido uma criança de 2 meses de idade até os 9 anos, eu, internada num colégio, primeiro num hospital, porque eu cheguei entre a vida e a morte, num hospital de freiras, e com 9 anos de idade, depois que eu fiquei curada, eu fui para um colégio de freiras, e fiquei até os 9 anos de idade. Não é? Então, os meus pais, quando eu saí do colégio, que era rígido, os meus pais continuaram com aquela educação rígida no sentido positivo, no sentido de aquela época que a gente lembra, que quando o pai olhava, com aquele olhar assim, você já sabia o que ele queria dizer e obedecia. Hoje as crianças, elas respondem, elas gritam, elas batem as portas, e os pais veem isso com normalidade. E a própria cultura do nosso país desautoriza o pai e a mãe a dar disciplina, a disciplina que a Bíblia ordena que nós demos aos nossos filhos. Você não pode bater, você não pode botar de castigo, o professor não pode falar mais alto. Por quê? Porque quem manda em casa e quem manda na sala de aula são as crianças. Então, nessa época, hoje, nos dias de hoje, a educação dos nossos filhos está muito difícil, porque não é só você que educa. Lá em Israel, quem educava os seus filhos, quem ensinava a ler, quem ensinava a escrever, quem ensinava as escrituras era o pai e a mãe. Não havia escolas, não havia outras pessoas envolvidas na educação de seus filhos, não havia as babás, não havia, só havia a família. Todas as famílias eram grandes, então tinha avó, por parte de pai, parte de mãe, avô, tinha tios, tinha primos. Então, a família se reunia todas as noites para adorar o Senhor, para orar, para ensinar. Hoje em dia, nós não temos essa liberdade e nem esses hábitos. Uma coisa bem simples que pegou até a minha época foi eu pedir bênção à minha mãe. Quando eu saía de casa e quando eu voltava. Eu não podia sair de casa sem receber a bênção dos meus pais. Hoje em dia, e você ainda pede bênção à sua mãe? A pessoa que faz é criticada. E os pais, por não terem sido educados assim, também não educaram os seus filhos dessa maneira. Então, a tendência deste mundo que vivemos é de mal a pior. É de mal a pior. Se na época lá de Ezequias, sendo um rei justo, o seu filho Manassés se desviou, porque ele tinha dificuldade na educação dos seus filhos. Por isso que Deus deu a ordem, ponha em ordem a sua casa. Foi nesse sentido, no sentido da educação dos seus filhos, preparar eles para serem um substituto à altura do próprio rei Ezequias, porque havia esse hábito. Então, ele teria que ter cuidado da educação do seu filho e não ter relaxado nesse sentido, né?
Então, quem não está preparado para morrer, quem ainda não pôs em ordem a sua casa. Nós todos que não pomos ordem na nossa casa, não estamos preparados para morrer. Porque o que nós vamos deixar de legado para a próxima geração? Não basta só você andar com Deus. Os nossos filhos precisam também andar com Deus. Eu gostaria que você repetisse essa frase. Não basta eu andar com Deus. Os meus filhos e meus netos também precisam andar com Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Mas não ficou só nisso. Quer ver mais alguma coisa triste, dramática? Está aqui em Jeremias, capítulo 15. Essa Bíblia nova, então as páginas ainda estão meio coladas uma na outra. Jeremias capítulo 15, de 1 a 4. Por favor, vamos ver uma informação dramática nessa passagem. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Está falando a respeito do povo de Judá. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhes perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Então, é dramático o resultado daquele povo que estava sob a liderança de um rei ímpio. Não é? Quando você é abençoado, as pessoas que convivem com você também são abençoadas, também são alcançadas. Mas quando a pessoa, como Jonas, lá no barco para fugir, não é? Para Tarsis, ele atraiu a tempestade, ele atraiu chuva e tempestade, trovoadas, e aquele barco quase ia a pique. Até que um dos marinheiros viu Jonas deitado no fundo do navio, acordou ele e falou: quem é você? Por que estamos acontecendo isso? Estamos indo a pique. Então, Jonas confessou: eu sou hebreu e estou fugindo da presença de Deus. Eu sou culpado por essa desgraça que está acontecendo no navio. Então,
quem está perto de pessoas desobedientes, pessoas rebeldes, pessoas ímpias, também recebem, são afetadas pelo aquele mal, pelo aquilo que está acontecendo. Então, os marinheiros, para se livrarem daquela situação, pegaram Jonas e jogou no mar. Foi então que, a partir dali, ele foi, cumpriu e obedeceu à vontade de Deus. Então, Manassés, como rei, como autoridade maior, lá em Judá, atraiu a maldição para aquele povo. E aqui em Jeremias, então, está o veredito que Deus deu para o povo Judá, por causa daquilo que Manassés criou, né? Diz aqui, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Farei deste povo um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Isso é decepcionante, não é? Para nós que sabemos como o seu pai falhou na ordem que Deus deu a ele. Estarei falando de um período, estamos falando aqui de um período de mais de 100 anos à frente. O que Manassés fez, já se havia passado 100 anos. E a geração seguinte é que recebeu, então, a maldição que Manassés havia gerado. Aqueles que gerei, né, nós devemos estar falando isso. Aqueles que eu gerei te conheçam, que andem em teus caminhos, andem nas mesmas pegadas. Eu quero que o futuro das gerações, eu vou saudar. Amém, amados? Eu vou saudar de longe. Não vou me preocupar apenas com quem está à minha volta, ou somente com os meus filhos. Eu preciso saudar de longe e desejar que tudo aquilo que eu ensino hoje, que eu ensinei hoje nessa geração aos meus filhos, e estou tendo a oportunidade de estar também com os meus netos, que isso seja perdurado para as próximas gerações. Eu não tenho que me preocupar somente com o dia de hoje. Nós temos que trabalhar de tal maneira que a nossa voz, que os nossos ensinos possam chegar a gerações e gerações adiante. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que a minha descendência assuma os mesmos valores que eu assumo hoje. Deus nos escolheu para isso. Porque eu fui salvo? Porque todas as semanas eu estou na sua casa, Senhor. Qual é o propósito? Para ficar abençoada, para ficar cheia do Espírito Santo, para eu ter os meus problemas resolvidos? Não é só isso. Não é só isso. Vai além disso. O que Deus quer é que isso seja perpetuado na vida dos que virão após mim. Porque todos nós vamos partir um dia. Qual é o legado que eu vou deixar para essa geração? Para essas pessoas que convivem comigo hoje? Não é? Então, nós temos que ter essa preocupação no coração. Isso é algo que me inquieta muito, que me angustia muito. Porque a gente vê como está a sociedade. Não é? E se nós dependêssemos das leis governamentais, se nós dependêssemos da educação secular, então isso jamais vai acontecer. Porque não é do interesse. Isso faz parte, inclusive, da nova ordem mundial, a destruição em massa da humanidade. E
uma destruição em massa não começa jogando uma bomba numa cidade. É fazendo com que as mentes das pessoas, com que os hábitos das pessoas, a cultura das pessoas vá mudando, e vá mudando gradativamente, de maneira que você não percebe. Nós estamos sendo levados para o fim, para uma derrota, para que a desgraça venha, mas nós não percebemos. Mas é esse o plano diabólico que há na nossa sociedade, né? Amados irmãos, Deus quer que eu e vocês estejamos comprometidos com as futuras gerações. Não apenas com a presente geração, mas com as futuras gerações. Comprometidos é envolver tudo em nós, orarmos, não é? Estarmos observando, ouvir mais, prestar atenção, sentar junto, não é? E observar mais o comportamento e procurar ser exemplo para os nossos filhos e netos. Há um homem na Bíblia que me marca muito. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 12. Diz assim, capítulo de 1, né, a partir do versículo 1. Então Samuel disse a todo Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá adiante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Aqui está acontecendo o seguinte, Samuel, né, que foi criado lá, Eli criou Samuel lá no templo, e Samuel, nessa passagem, já está velho. Ele sabe que vai morrer. Quando os seus cabelos já estão brancos, certamente há alguma enfermidade, e ele sabe que já está nos seus últimos dias. Então, ele está aqui diante do povo, fazendo uma prestação de contas da sua vida. Ele diz: eu tenho servido a vocês e a Deus desde a minha mocidade até hoje. Ou seja, é uma vida, não é, diante de Deus persistente. Aí diz aqui: então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os meus atos de justiça
que ele realizou em favor de vocês e de seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, o pai de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam. E vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não queremos um rei sobre nós, quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra o pai de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao Senhor e ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ore por esses seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Glória a Deus. Então, Samuel, sacerdote Samuel, na sua velhice, já com o pé na cova, já sabendo que ia morrer a qualquer hora, ele investiu o seu tempo, né? Investiu os últimos fôlegos da sua vida para orientar aquele povo que havia se desviado dos caminhos do Senhor.
Então, se eles obedecem a Deus, se eles se submetem ao seu senhorio, eles são abençoados. A colheita é abençoada. Mas se o que acontece é o contrário, também eles vão atrair sobre a vida deles o mal, não é? E nós sabemos que Deus não é um Deus vingativo. Deus é o Deus das segundas chances. Tanto que o próprio povo se arrependeu de ter pedido um rei. O próprio povo reconheceu o seu erro, os seus pecados. E então, no final, Samuel então disse que Deus então iria abençoá-los, guardá-los, mas se eles permanecessem devotados a Deus, adorando ao Senhor com sinceridade de coração, porque não era da vontade de Deus que aquele mal atingisse o povo, como também não é da vontade de Deus que o mal aconteça à nossa família, que o mal aconteça a essa cidade, a esse Rio de Janeiro, ao Brasil e a todo o mundo, não é? Nós temos estado muito tristes com o que tem acontecido no Brasil, em várias esferas. Então, nós que somos o povo de Deus, precisamos interceder, precisamos orar, precisamos nos colocar na presença de Deus, porque se o mal está acontecendo, se está havendo tantas coisas tristes na nossa cidade e nas cidades vizinhas, é porque está faltando oração, está faltando intercessão. A igreja, o povo de Deus, é o único, é a única mão de Deus para mudar esse destino, aquilo que está acontecendo no nosso redor. Deus depende da nossa vida, Deus depende da nossa vida reta diante deles, para quando nós orarmos a Deus, os céus serem abertos, e Ele ouvir a nossa oração, e as coisas boas, as bênçãos do Senhor começarem a acontecer aonde nós moramos, aonde nós vivemos, no nosso país e também nos países vizinhos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, depois desse relatório, agora é o povo. Foi um relatório que Samuel fez ao povo. Mas chegou o momento que o povo também inquiriu a Samuel. O povo não foi um grupo de anciãos, foram todos os anciãos da cidade que chamaram Samuel para conversar e para mostrar para ele também o que ele precisava ouvir. Aqui diz: agora o povo, com os líderes do povo, quando a Samuel para fazer uma cobrança em relação à sua casa. Então, nós vamos para o capítulo 8 desse mesmo livro. Voltando, né, algumas páginas. Capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito que se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então, uma nota de rodapé aqui. O que aconteceu? Samuel, já velho, que queria então colocar alguém no seu lugar. E ele então esqueceu que quem elege os juízes não é o homem. Quem elege os líderes espirituais não é o homem, é o próprio Deus que elege. Amém, igreja? E aqui o Samuel chamou os seus 2 filhos e
o elegeram juízes, né? Com seus filhos, aí os anciãos da cidade chamaram as falas a Samuel e disse: os seus filhos foram eleitos por você, não foram eleitos por Deus. Nós não vamos trabalhar com os seus filhos. Seus filhos são avarentos, seus filhos são corruptos, seus filhos pervertem o direito. Com seus filhos, nós não fechamos. Então, Samuel, antes de descer a cova, faça o seguinte: constitui um rei sobre nós. Então, aqueles líderes, aqueles anciãos, falaram para o velho Samuel: antes de morrer, Samuel, constitui-nos um rei, e não os seus filhos como juízes. E aí você sabe o que aconteceu, né? Deus guiou Samuel para orar e procurar alguém que tivesse a altura de ser rei. E quem o profeta Samuel elegeu rei? Quem? Você sabe? Você se lembra? O rei Davi, que segundo o coração de Deus foi escolhido, né? Conclusão: assim como o cativeiro lá atrás tinha sido gestado na casa de Ezequias, a monarquia foi gerada na casa do rei Samuel. Entenderam isso? O que vai acontecer? O que está sendo gerado? O que foi gerado na casa de Ezequias? Né? O cativeiro babilônico, porque o fim daquele povo foi serem escravos na Babilônia. E o que foi gerado agora na casa de Samuel? Foi gerado, então, a monarquia. E o que nós estamos gerando na nossa casa? Qual será o resultado daquilo que nós estamos fazendo na nossa casa, pondo em ordem na nossa casa? O que Deus pode gerar através da tua geração? Muita coisa, né? Teve uma vez que eu estava antes de ser pastora, era coordenadora lá da escola dominical, e eu estava na sala de meninos, dando aula para os meninos. E olhei para cada rosto daqueles meninos e eu disse: nessa sala pode ser gerado um presidente, pode ser gerado diretores de banco, pode ser gerado engenheiros. E comecei a falar das diversas profissões que aqueles meninos poderiam se tornarem quando adultos. E isso que a gente tem que fazer nas nossas casas. Isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Na verdade, amados, se nós falharmos em passarmos o bastão para a próxima geração, a igreja do Senhor vai entrar num processo de apostasia. Deus fez a obra dele, está fazendo, enviou Jesus. Jesus implantou o reino de Deus aqui na terra. Depois foi para os céus e enviou o Espírito Santo para continuar a nos lembrar do que Jesus ensinou e para nos sustentar, para ser o nosso conselheiro, o nosso guia, o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. E nós
temos a responsabilidade em nossas mãos de dar prosseguimento àquilo que Jesus fez. Se nós falharmos nessa responsabilidade, a igreja que hoje servimos, o povo de Deus que nós vemos pelas ruas indo para as suas igrejas, a igreja pode se tornar apóstata. É porque é para lá que está indo a igreja. Foi essa semana, né, a gente andando, né, eu estou indo na médica, estou sempre, toda semana eu tenho um compromisso com médicos. Agora vou começar a fazer um tratamento dentário, então novamente vou estar saindo e tal. Então, uma coisa que eu reparei, eu não havia reparado, eu sei que já há algum tempo acontece assim, mas uma coisa que eu reparei, amados, eu não sei se é até bom você começar a reparar, que as igrejas que deveriam estar escrito igreja ou igreja evangélica, hoje não tem mais o nome de igreja. Hoje não tem mais nome de igreja. Não é colocado ali igreja evangélica e o nome da igreja. Isso é um sinal da apostasia. Ao invés de ter uma cruz vazia, ao invés de ter um versículo bíblico, o que tem é a foto. A foto do pastor, a foto da esposa. Como se o povo que ali congrega vai adorar aquelas pessoas. Eu não gosto nem de ver os nomes, porque não é a eles que as pessoas estão indo, mas é a Jesus, é a Cristo que estão indo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, se nós falharmos em passarmos o bastão, a igreja vai entrar na apostasia. Vocês se lembram que aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto? Os que saíram do Egito, os que viram as maravilhas que Deus fez no Egito, morreram no deserto. E a segunda geração que nasceu no deserto, porque os que morreram ficaram os filhos. E essa segunda geração que entrou na Terra Prometida, eles entraram na Terra Prometida e continuaram a caminhada, conquistando a terra para ir para Canaã. A terceira geração que nasceu em Canaã, diz a Bíblia, não conheceu mais a Deus. A terceira geração já não conheceu mais a Deus. O que isso significa? Significa que os nossos avós foram mais crentes do que nós. Eu acho que os nossos pais estão sendo mais crentes do que nós. E eu também acho que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Então, você está vendo a escala de valores, como está mudando. Estamos sendo conduzidos pelo Deus deste mundo para sermos uma igreja apóstatas. As igrejas que eram lotadas aos domingos. Eu me lembro da época que quando o pastor Haroldo era vivo, os cultos, tanto da manhã como da noite, eram lotados na galeria e lotados lá embaixo, no santuário térreo. Tanto que nós criamos o telão, porque depois que a galeria enchia, o santuário térreo também enchia. Então, nós estamos vendo a apostasia nos dias de hoje. Não é agora que vai acontecer mais à frente. Já está acontecendo. As pessoas não têm mais fome e sede de ouvir a palavra. As pessoas não têm mais prazer de ir à casa de Deus. Então, é por esse caminho que a igreja está sendo levada. Agora,
para melhor ou para pior, depende de nós. Depende de nós. Se o filho não quer ir, você não obriga o seu filho a estudar matemática. Quando tem prova, você obriga ele a ficar lá, estudando. Desliga a televisão, tira esse celular, vai estudar. Mas para ir à igreja a gente não insiste. Você não quer ir, tá bom, daqui a pouco eu estou de volta. Então é assim que está sendo a criação hoje. E as igrejas estão esvaziando, amados. Nossos avós, nossos pais, agora é a nossa vez. Como vai ser a vez dos nossos filhos? Pior do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Não é? Então, amados, põe ordem na sua casa. Ainda é a ordem de Deus, não apenas para Ezequiel, mas para nós. Na igreja acontece, né? Eu vou ler aqui, que eu soube que há igrejas maravilhosas, lindas, na Europa. Os lugares as casas de viagens internacionais têm viagens exclusivas para visitar as igrejas. Porque são lindas. As pessoas querem ir nas igrejas para tirar foto, para conhecer, né? As igrejas não estão sendo mais frequentadas lá na Europa, né? E a grande maioria está virando boate, casa de shows ou mesquitas muçulmanas. Lamentável. Aí eu fui ver da Holanda. A Holanda, que era um país reconhecidamente cristão, até o ano de 1960, a Holanda era considerada um país cristão. E o povo ia aos cultos para adorar a Deus, aos domingos. Hoje os templos estão lá, mas o povo não frequenta mais a igreja. São locais de turismo, de show, de dança, são bares. Então, na igreja acontece uma apresentação clássica, apresenta-se um show, aberta para os turistas, tiram fotografias, mas as pessoas não vão mais à igreja para adorar. Conclusão, a igreja da Holanda se perdeu em uma geração. Em uma geração. Isso é triste. A Escócia, igualmente, virou bares e lugar para danças. Na Inglaterra, hoje, 4% dos ingleses frequentam as igrejas evangélicas. 4%. Hoje os templos estão vazios, estão se transformando em boates, danceterias ou mesquitas muçulmanas. Olha para a América do Norte. Quando nós estivemos em Nova York, a nossa amiga Raquel Belo mora em Nova Jersey, perto de Nova York. Então, estivemos lá, na casa dela, e fomos na igreja que ela frequenta lá, na Times Square. Da casa da Raquel até a igreja que ela frequenta, haviam 11 templos sendo vendidos. 11, lá na América do Norte. Então, a apostasia já chegou lá também. E eu acho que também, amados, é nosso dever falar isso, abrir os seus olhos, despertar vocês. Porque você trabalha, você tem a sua função na empresa, mas quando dá 6 horas da manhã, você tem que levantar. E você levanta, porque você depende daquele salário.
Você precisa trabalhar. O seu filho acorda cedo, porque ele tem que ir para a escola. Mas nós não temos esse tipo de responsabilidade em relação à igreja. Não, eu vou à igreja, eu vou levar os meus filhos à igreja, mesmo que eles não queiram. Enquanto você estiver na minha casa, enquanto você for criança, adolescente, não tiver sua vida própria, você vai obedecer. Digam amém. Eu não obrigo a estudar, eu não obrigo a tomar banho. Por que não obrigar a ir à igreja? E uma vez o pastor Haroldo deu um testemunho dele, eu já conheço, né, faz tempo, e ele disse que quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi criado pelos avós, que eram da Assembleia de Deus, lá do Leblon. O avô e a avó ia toda vez à igreja. Então, o avô era uma espécie de obreiro na portaria, ele ficava lá recebendo todos os irmãos que iam ao culto. Então, ele não faltava ao culto. E ele queria levar os netos. Teve um dia que o Haroldo pegou todas as roupas dele e botou dentro do tanque. Ele perdia o sapato. Sempre tinha uma coisa. E ele pegou as roupas dele, botou toda no tanque, abriu e na hora de ir para a igreja, cadê tua roupa? Ih, vô, está molhada. Aí o avô falou assim, tudo bem, eu espero. Tosse e passa. Tosse e passa. E ele torceu a roupa, passou a roupa e foi à igreja. E ele disse, graças a Deus, que o meu avô era assim. Graças a Deus. Porque depois se tornou aquele homem de Deus que você conheceu. Amém? Glória a Deus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós, nessa corrida de revezamento, não estamos tendo tempo para passar o legado espiritual que recebemos para os nossos filhos. Nós estamos na correria da vida. Nós estamos preocupados com muitas coisas. E o fundamental, o importante, o que Deus espera de nós, nós não estamos fazendo. Então, vamos abrir os olhos, meus irmãos. Essa palavra é para você, mulher, que passa mais tempo com seus filhos. E de nós é que Deus vai cobrar. Não é? Haverá uma prestação de contas de tudo que Deus nos deu, de todas as responsabilidades que Deus nos deu. Haverá uma prestação de contas. E eu vou ter que prestar conta de cada filho, de cada neto, e do legado que eu vou deixar quando da minha partida. Eu espero que o dia que acontecer isso, e um dia vai acontecer, eu vá em paz, sabendo que eu fiz o meu melhor, que eu cumpri o meu papel. Que isso também aconteça com você. Amém? Aleluia. Não adianta nós dizermos, meu filho vai para a igreja, e o pai e a mãe não vão. Meu filho, você tem que ser honesto. E o filho ouve a mãe dizer ao telefone, para dizer no telefone que não está. Quer dizer, a mãe está ensinando a ser honesto e o filho está vendo a mãe mentir. Meu filho, você tem que ser íntegro com Deus. E o filho sabe que os pais não são dizimistas. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Está escrito aonde, meus irmãos? Deuteronômio. Você sabe qual é o versículo? Qual o versículo? Quem sabe? Michele. Você foi professora da escola dominical.
Deuteronômio capítulo 6. Todos nós devemos conhecer essa passagem. Por isso nós vamos abrir ela. Como é que está a hora aí? Estou seguindo a hora? Hã? Falta 15 minutos? Já passou? Gente, eu não tenho culpa que não arrumaram o reloginho ali. Eu estou sem relógio. Por acaso eu vim sem relógio hoje. Já estou terminando. Eu não vou entrar então em Deuteronômios. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Então, para que eu ensine aos meus filhos, a palavra tem que estar no meu coração. No meu coração. O exemplo, amados, não é apenas uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. E isso você nunca mais vai se esquecer. Depois de dar o exemplo, o texto continua dizendo: tu as inculcarás aos teus filhos. O que é inculcar a palavra de Deus nos filhos? É botar na cuca. É falar hoje, falar amanhã. É falar semana que vem. É repetir. É tornar a repetir. Tu as inculcarás nos teus filhos. Sabe por quê, meus irmãos? A erva daninha não precisa plantar, sabia? Ela nasce. Você não planta. Mas se você for fazer uma roça, você tem que capinar, você tem que limpar, tem que proteger, senão ela não vai produzir. O mal está no ar. É como um vírus. É como um vírus, está no ar. É facilmente levado e aprendido. Mas o bem, temos que ensinar. Temos que ensinar. O bem precisa ser inculcado. Tem que estar no versículo na porta, tem que estar na casa. A mãe tem que escrever com batom o versículo lá no quarto da filha, para a filha, assim que acordar, ler. A gente tem que pedir a Deus criatividade. Eu não quero ser uma chata, mas eu quero fazer a vontade de Deus com criatividade, né? Então, o nosso compromisso com a educação cristã, de discipular, não é apenas com os nossos netos e bisnetos, nossos filhos, netos e bisnetos. É com a geração presente e com a geração futura. Com a geração futura. Amém, Senhor. Das futuras gerações, para que elas andem com Deus, para que os nossos filhos, amados, sejam mais crentes do que nós, que os nossos netos sejam cheios do Espírito Santo, para que a igreja seja cheia da graça de Deus na nossa geração. Agora, já que o tempo acabou, também acabei. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio que não precisa mais. Já falei o suficiente. Né? Eu gostaria, amados, que vocês se levantassem, dessem a mão a quem está do seu lado. Vamos terminar com uma intercessão pelos nossos filhos. Depois de uma palavra como essa, não vamos simplesmente sair sem orar. Nós precisamos de orar. Necessitamos
de orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela inspiração do Teu Espírito Santo, Senhor, para essa primeira reunião das Mulheres Unidas, rede de mulheres, Senhor. E como mulheres nós sabemos da grande responsabilidade que Tu tem colocado em nossas mãos, Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo use essa palavra, Pai, em vários momentos dessa semana, que essa palavra, Senhor, não seja esquecida, mas lembrada para que nós possamos cumpri-la, Senhor. Ó Pai, perdoa, Pai, os erros cometidos até hoje, o desleixo cometido até hoje, Senhor. Perdoa a nossa ignorância, Senhor. Ó Pai, mais uma vez, tomando conhecimento. Ó Pai, nós queremos obedecer a Tua palavra. Não queremos errar como o rei Ezequias, que não pôs ordem na sua casa. Nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor. Em todos os sentidos. Botar ordem na nossa casa. Educar os nossos filhos na Tua presença. Ser bons exemplos. Ó Pai, seguir para que esta geração seja uma geração resgatada por Ti, Senhor. Ou que não haja perdas, que não haja desvios no meio da nossa família. Ó Pai, em nome de Jesus, pelo contrário, que nós tenhamos sabedoria e inspiração de Deus para resgatar cada um dos nossos familiares. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ó Pai, venha, Senhor, nos dá a unção necessária, a palavra na hora certa. Ó Pai, para que nós sejamos mulheres de Deus, mulheres usadas por Deus para o resgate dos nossos filhos, netos, bisnetos e também as outras gerações, as outras pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa manhã, por essa meditação, pela Tua graça sobre nós. E toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação sejam ao Teu nome, Senhor nosso Deus. Amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Deus abençoe.